aqui no YouTube e a aula de hoje é sobre a escala termométrica, a escala Kelvin, que não é a única escala para medir temperatura. A gente também tem a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que já tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar para você assistir essa aula que também fala sobre essas duas escalas. A aula de hoje eu quero te ensinar tudo sobre a escala Kelvin. Tu topa? Então bora para a aula de hoje. Antes da gente começar, Zé, já deixa eu te dar aqui a notícia que tu chegou no vídeo certo. Sabe por quê? Porque esse mês de janeiro todo nós vamos ter 3 aulas de física por semana aqui no YouTube. Eu sei que tu tá começando a estudar pro Enem esse mês, certo? E eu quero te ajudar estudando física. Então as aulas aqui no canal no YouTube vão ser aulas com conteúdos básicos agora no início que você precisa aprender para lá na frente você não ter que ficar voltando ou ficar errando coisas básicas nas questões de física. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder esses vídeos. Toda semana 3 aulas novas para você acompanhar e o melhor, são aulas que tem uma sequência. Então você vai acompanhando, você vai ver que você vai poder aprender um pouquinho mais. A aula de hoje é sobre a escala Kelvin. Tu conhece essa escala, Zé? Já ouviu falar, porque na física ela é famosa, certo? Eu vou te ensinar aqui como a gente faz a transformação da escala Kelvin para a escala Celsius. Mas antes disso, deixa eu te explicar como que essa escala nasceu, né? Como que veio, como é que surgiu a escala Kelvin. Então, olha só, vamos lá. O que aconteceu? Kelvin, ele decidiu fazer um experimento. A escala Kelvin, ela é uma escala absoluta, ou seja, ela não foi construída a partir de uma comparação em relação a outros materiais. Ela foi construída experimentalmente. O que aconteceu? Kelvin falou assim, cara, vou pegar um gás, né, vou colocar ele dentro de um recipiente, né, ele falou assim, vou botar ele dentro de um recipiente e tal, e aí, o que vai rolar? Eu vou pegar esse recipiente que está com uma quantidade de gás e vou começar a aumentar a temperatura e aumentar a pressão. E ele aumentava a temperatura e aumentava a pressão. E ele começava a observar o comportamento desse gás. À medida que ele aumentava a temperatura e aumentava a pressão. Aumentava a temperatura, aumentava a pressão. E ele foi fazendo isso experimentalmente para uma quantidade de gás ali dentro de um recipiente. E aí depois ele falou assim, não, peraí, eu vou colocar mais gás, vou aumentar a quantidade de gás. E aí ele fez a mesma coisa, só que para uma quantidade maior. Então ele pegou um recipiente maior e foi variando a temperatura ali, aumentando um pouquinho, aumentando a pressão, aumentando a temperatura, aumentando a pressão. E aí o que ele fez? Ele montou um gráfico de pressão e temperatura para esse experimento que ele estava fazendo. E aí ele observou o seguinte, que quando ele tinha uma situação com pouco gás, ele observou o seguinte, que quando ele tinha aqui uma temperatura T1, essa temperatura T1, batia aqui numa pressão P1, tudo bem? Se ele aumentasse essa temperatura para uma temperatura T2, ele observava que, quando ele aumentava a temperatura T2, a pressão desse gás, aqui, a pressão também aumentava. Caraca, e se ele aumentar para uma temperatura T3? Cara, ele começou a observar que, a temperatura T3 também aumentava a pressão do gás. Então ele observou o seguinte, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. E aí, quando ele observou isso para uma quantidade maior de gás, ele observou o mesmo comportamento. A diferença é que quando você tem muito gás, a mesma temperatura, ela tinha uma pressão maior. Então, por exemplo, numa temperatura T1, para pouco gás, ele tinha essa pressão aqui, certo? Quando você olha para muito gás, ele observava que essa pressão era maior. Tá vendo? Mas ainda assim, acontecia a variação entre a temperatura e a pressão. E aí, se você pensa comigo, até que isso faz sentido. Zé, faz. Sabe por quê? Você lembra qual é a definição de temperatura? Temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas. Quanto maior é a temperatura de um gás, significa que aquela partícula está se agitando cada vez mais. Sim. E aí, quando você pensa numa agitação das partículas, é como se você pensasse assim, várias molequinhas, sabe? E aí elas estão assim, se agitando. Então ela bate na superfície do recipiente, ela bate entre elas, ela bate em cima, bate embaixo, ela está se agitando o tempo todo. Quanto maior a temperatura, essa agitação é cada vez maior. E é por isso que aumenta a temperatura quando você está aumentando a agitação das partículas e diminui a temperatura quando essa agitação é bem menor. O conceito de pressão está relacionado com uma força que é exercida sobre uma área. Isso é a pressão. Então, quando você tem as partículas ali do gás batendo na superfície do recipiente, você tem uma certa área e uma força sendo feita sobre essa área. Se você aumenta essa força naquela mesma área do recipiente, você vai estar aumentando a pressão.
E é isso que acontece no experimento de Kelvin. Porque olha só, ele observava o seguinte, que conforme ele aumentava a temperatura, a pressão do gás também ia aumentando. Isso faz sentido, porque se você aumenta a temperatura, você está aumentando o grau de agitação das partículas. Automaticamente, a pressão vai aumentando também. E aí ele achou muito curioso, só que ele foi além. Ele falou assim, caramba, legal isso, mas peraí, será que existe, olha a ideia do cara, ele falou assim, será que existe um valor de temperatura em que não tem mais pressão? Um valor de temperatura que o grau de agitação das partículas é tão mínimo, é tão pequeno, que praticamente não tem pressão? Ele pensou nessa ideia. E aí o que acontece? Ele não fez experimentalmente. Não. Ele não fez isso experimental. Sabe o que ele fez? Ele pegou a reta, o gráfico que ele tinha construído. Ele pegou aqui, ó, o gráfico que ele tinha construído e ele prolongou esse gráfico até chegar nesse ponto onde a pressão é zero. Repara que esse ponto onde a reta corta o eixo da temperatura representa um ponto em que não se tem mais pressão, onde o valor da pressão é zero. E ele observou que esse ponto aqui era uma temperatura de menos 273 graus Celsius. Esse valor aqui representava um valor de temperatura em que a agitação das partículas não resultava mais em nenhuma pressão do gás. O gás não tinha mais pressão nessa temperatura de menos 273. E aí ele pensou o seguinte, cara, se nessa temperatura já não tem pressão, não é importante para mim, por exemplo, pegar uma temperatura aqui, ó, pegar uma temperatura do lado de cá de menos 300, por exemplo. Não é importante para mim. Por quê? Porque esse ponto aqui, ó, a pressão já zerou. Então ele falou assim, cara, esse ponto aqui vai ser o zero absoluto da minha escala. Ele falou assim, isso aqui vai ser o zero. Toda medida em Kelvin vai ser desse valor para frente, porque é isso que me importa, porque afinal de contas é só esse valor de temperatura para frente que vai ter um resultado de pressão. Então só isso que importa para mim. Então esse valor de menos 273 ele chamou de zero na escala Kelvin. E aí, olha só, aqui do lado a gente já consegue fazer a relação entre graus Celsius e Kelvin. O cara falou que esse valor aqui, ó, de menos 273 graus Celsius era equivalente a 0 Kelvin. Equivalente a 0 Kelvin. E aí, se a gente pegasse aqui, ó, em 100 graus Celsius, aqui no Kelvin seria equivalente a 373 Kelvin. E aí, Zé, você repara comigo que aqui se eu tivesse um 272, aqui no Kelvin seria equivalente a 1. Porque você está aumentando, né, 1 grau. Se aqui ele aumentasse, ó, para menos 271, quanto seria aqui? Aqui seria 2. Então, observa comigo que quando a gente zerar esse 273, ou seja, quando aqui for zero, quanto que vai ser do lado de cá? Aqui vai ser 273. Ou seja, a escala Kelvin está sempre 273 à frente da escala Celsius. Então, com isso, a gente consegue fazer a transformação das escalas. Porque eu sei que a escala Kelvin sempre vai estar 273 à frente da escala Celsius. Se eu tiro esse 273, a gente volta para a escala Celsius. Então, olha só, a escala Kelvin, ela equivale a temperatura em Celsius mais 273. Isso aqui é o que a gente utiliza para transformar uma temperatura em Kelvin para uma temperatura em Celsius. Então, por exemplo, se aqui na temperatura em Kelvin ficar valendo zero, né? Se aqui for zero, olha só, quanto que vai ser a temperatura em Celsius? Mais 273 aqui. Então, a minha temperatura em Celsius, ó, vai ficar valendo menos 273 graus Celsius, que é exatamente aqui, ó, a relação que a gente fez. O zero Kelvin é o menos 273 em graus Celsius. Essa é a transformação entre essas duas escalas. Bom, e aí o mais curioso dessas escalas é que provavelmente você não sabe disso, mas a escala Kelvin, ela é a escala internacional para medição das temperaturas. É a escala Kelvin que é utilizado com o sistema internacional para medir as temperaturas. Só que o que acontece? Na física, a gente lida muito com a variação da temperatura. Por exemplo, se você pensa na equação da quantidade de calor sensível, que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Quando a gente fala sobre dilatação térmica, então você tem que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Normalmente na física a gente está usando, na maioria dos casos, a variação da temperatura. E aí deixa eu te contar um negócio. A variação de temperatura entre Kelvin e Celsius é a mesma. Se na escala Celsius você variar 10, na escala Kelvin você está variando 10 também. Olha só. Aqui, ó, vou colocar aqui pra você, ó, nós temos que a variação
da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Se no Celsius você tiver uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, na escala Kelvin ele também vai variar 10 graus Celsius. É só você perceber aqui comigo, olha só na escala Celsius. Se a gente sai de 0 e vai para 100, você concorda comigo que a variação da temperatura aqui foi de 100? E aqui na escala Kelvin, ó, de 273 a gente variar a 373, a variação da temperatura também foi de 100. Então, o que varia do lado de cá vai variar do lado de lá também. A variação das duas escalas é a mesma. E é por isso que na física a gente pode usar a variação da temperatura em graus Celsius. Porque se for em Kelvin, se for graus Celsius, vai dar tudo no mesmo. Então a gente acaba usando em graus Celsius. Mas tem uma matéria em específica na física que a gente tem que usar em Kelvin. É a matéria de gás ideal. Quando a gente usa a equação de PV igual a nRT, repara que na equação não é ΔT, é T. É a temperatura, por isso que a gente transforma a temperatura para Kelvin, porque não é sobre a variação da temperatura, é sobre a temperatura exata. E aí, entre Celsius e Kelvin tem diferença quando você fala sobre uma temperatura exatamente. E aí, na matéria de gás perfeito, que você estuda o comportamento dos gases, a temperatura tem que ser em Kelvin, porque aí não é sobre a variação da temperatura. Pegou a ideia, Zé? Vocês vão usar muito isso aqui para transformar unidades de temperaturas. E eu espero que você tenha entendido na aula de hoje. Zé, ó, antes de tu ir embora, deixa eu te avisar. Eu também tô lá no Instagram, @AnaLeticiaFísica. Me segue lá no Instagram porque nesse mês de janeiro vai abrir a nova turma TPF02 pra tu ter aula de física comigo. Já pensou, Zé, tu ter aula ao vivo comigo toda semana pra estudar pro Enem? Então, a nova turma vai abrir ainda esse mês e aí eu vou divulgar lá no Instagram. Então entra lá no Instagram, me segue pra você ficar por dentro de todas as informações. Um beijo e até a próxima aula.